Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre especiação. Especiação é o processo de formação de novas espécies. Então vamos lá. Eu tenho aqui já na primeira página, na primeira slide, vários animais. Então tem um cachorrinho e um gatinho. Se alguém perguntasse para você se cachorros e gatos pertencem à mesma espécie, quase que intuitivamente você diria, não pertencem à mesma espécie. Mas se eu pegar esse cachorro e comparar com um husky siberiano, ou com um lobo da América do Norte, ou ainda com o lobo-guará, que vive aqui na América do Sul, como é que você definiria esses animais? Eles pertencem à mesma espécie ou não? Você conseguiria dizer como é que a gente consegue fazer esse tipo de classificação? Essa é uma discussão antiga na biologia, ela não é recente. Hoje a gente admite que pertencem à mesma espécie indivíduos que, quando eles se cruzam, eles produzem descendentes férteis. Ou seja, quando dois seres vivos produzem descendentes, esses descendentes, quando chegarem na idade de se reproduzir, podem produzir mais descendentes. Por que existe essa condição? Porque existem animais como a mula e o ligre, que eles nascem, mas eles não conseguem se reproduzir. Como que isso acontece? Eles são chamados de animais híbridos. A mula é resultado do cruzamento entre um jumento e uma égua. O jumento tem a jumenta, que seria a fêmea, e a égua ela cruza com o cavalo. Só que por algum motivo, jumentos e éguas podem cruzar e produzir este animal, a mula, que não consegue produzir descendentes. E no caso do ligre, é o cruzamento entre um leão e uma tigresa, que apesar de ter características dos dois animais, ele não é de nenhuma espécie, nem de leões, nem de tigres, e nem consegue produzir descendentes. Isso significa que, em algum momento da história evolutiva, essas espécies como por exemplo o jumento e a égua, que hoje são bem separados, em algum momento puderam ou podiam compartilhar mecanismos reprodutivos. Então vamos entender isso de uma outra maneira. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma população de besouros. E essa população de besouros, por causa de mutações e recombinação gênica, apresenta variabilidade. E aí, nessa região onde vivem esses besouros, ocorreu um acidente ambiental. Um rio começou a cortar esta região e dividiu essa população original em duas populações. Como essas duas populações não conseguem entrar em contato uma com a outra, a gente chama de isolamento geográfico. Imagina que esse isolamento ele persista durante várias gerações e, à medida que o tempo vai passando, o ambiente deste lado do rio ele vai selecionar algumas características e o ambiente do outro lado vai selecionar outras características mais vantajosas. Com o passar do tempo, se esse rio secar e as duas populações elas voltarem a se encontrar, é provável que, por causa da seleção natural, que durante muitas gerações foi selecionando características bem diferentes uma das outras, quando chegou aqui nesse momento, não houve reprodução. Essas populações não conseguiam se reproduzir. Então, o que a gente diz? A gente diz que essa espécie original, por exemplo, da população A, ela deu origem a duas outras populações que agora não se reproduzem mais entre si. Cada uma dessas populações, então, agora recebe um nome. Então, por exemplo, Y e Z. E essa população original A, ela não existe mais. Então, a gente diz que essa população A, ela é ancestral das espécies Y e Z. Quando elas não conseguem mais se reproduzir entre si, a gente fala que houve um isolamento reprodutivo. Então, no caso lá da mula, e do ligre, o que está acontecendo aqui? O jumento e a égua não têm um isolamento reprodutivo completo, e nem o ligre. Bom,
A gente vê outros exemplos de isolamento geográfico e reprodutivo no planeta de maneira muito variada. Então, por exemplo, no caso dos marsupiais. Marsupiais são mamíferos que têm um marsúpio. Marsúpio é uma bolsa onde se aloja o filhote. Então, aqui, por exemplo, neste cantinho, veja, tem aqui o filhote de um canguru na bolsa da mãe, que está aqui atrás. E o que o canguru fica fazendo na bolsa? Ele termina seu desenvolvimento mamando. Então, coalas, o diabo da Tasmânia e o gambá, que a gente tem aqui na América do Sul, todos eles são marsupiais, ou seja, eles só nascem depois que eles mamam. A gente, por exemplo, só vai mamar depois de nascer. O que se sabe é que, há 160 milhões de anos atrás, os continentes estavam assim, olha, unidos nesse formato. Aqui eu tenho a América do Sul, aqui hoje o que seria a Antártida, aqui a Austrália. Com a deriva dos continentes, o que aconteceu? Aconteceu um isolamento geográfico. Então, as populações que ficaram aqui na América, elas foram sendo selecionadas de acordo com o ambiente desta região. E os animais que ficaram aqui na Oceania foram sendo selecionados de acordo com aquela região. Hoje, o que nós temos? A gente tem 70 espécies de marsupiais na América e 200 na Austrália. E em nenhum outro lugar do mundo eu tenho marsupiais. Então, o que aconteceu? Havia aqui uma população ancestral que não existe mais, teve o isolamento geográfico, as populações foram separadas, a seleção natural aqui acabou escolhendo algumas características e aqui outras, e hoje eu tenho espécies muito diferentes vivendo nessas regiões do planeta. Esse tipo de história a gente conta através de cladogramas. Cladogramas são essas representações que vocês estão vendo aqui. Eu consigo mostrar os ancestrais, então esses animais que ficam aqui embaixo são os ancestrais, e esses animais que ficam aqui em cima são as espécies atuais. Esses animais que ficam aqui, olha, no meio, eles só são descritos quando você encontra fósseis. Então, o que mostra esse tipo de representação? Que há tantos milhões de anos atrás viveu esta espécie. Hoje nós temos essas duas. Então, por um processo evolutivo, em algum momento aqui houve uma separação, ou seja, essas duas populações foram separadas e por isolamento geográfico e reprodutivo deram origem a duas novas espécies. A mesma coisa aqui, olha, neste momento aqui, nesta época, ocorreu algum evento em que duas populações foram formadas. E a mesma coisa aqui, olha, duas populações foram formadas. Essas representações, elas então contam a história de um lugar, a história dos seres vivos de um lugar. Então, esse aqui é o exercício que eu pedi para vocês fazerem. E eu vou resolver aqui com vocês. Então, imagine aqui que eu tenho a história de um arquipélago. Começa aqui em T0 e termina em T4. T4 sendo o tempo mais recente. Então, eu tinha uma ilha, onde vivia uma espécie W. E aí, com o passar do tempo, essa ilha ela foi sofrendo a ação do movimento das placas tectônicas. E esse movimento fez com que as populações e as espécies mudassem. Então, eu tinha aqui uma ilha inteira, que por algum motivo ela se separou. E aí, onde antes eu tinha a espécie W, agora eu tenho a espécie X e Y. Aí, esta ilha, onde está X, ela sofreu um acidente, se separou. E aí, as condições ambientais selecionaram a espécie A e a espécie B. O mesmo acontecendo nessa outra ilha. Essa ilha sofreu um acidente aqui, separou as duas populações e formou duas novas espécies. Depois, nessa ilha maior, deve ter acontecido um dobramento, formou-se uma cadeia de montanhas, e esse isolamento fez surgir duas novas espécies. E esta outra ilha, ela voltou para cá, só que essas duas populações não se cruzam, então permanecem espécies diferentes.
No exercício, eu pedi para você montar um cladograma que contasse essa história. Então, como é que a gente começaria? A gente começa do tempo mais antigo. Então, W está aqui embaixo, o tempo mais antigo. W passou por processos de isolamento geográfico reprodutivo e deu origem a duas espécies, X e Y. X, que estava aqui nessa ilha, deu origem às espécies A e B. Y deu origem às espécies Z e C. Z, que morava nesta ilha, acaba sendo isolada, separada, e aí dá origem a duas novas espécies, D e E. Lembrando que tudo isso aqui aconteceu ao longo do tempo. Então, em T0 só tinha W, em T1 X e Y, em T2 A, B, Z e C. Em T3 a gente tinha A, B, D, C e Z. E em T4 as quatro espécies. Então, os cladogramas, eles vão mostrar como é que ao longo do tempo essas espécies elas foram se comportando evolutivamente. A gente diz, inclusive, que W é ancestral de A, B, C, D e E, Z é ancestral de D e E. Essas formas da gente entender o processo evolutivo, elas são, na verdade, fruto do que o Darwin tinha pensado. Então, Darwin, espantado com a variedade de seres vivos que ele encontrou no planeta, ele propôs uma primeira explicação, onde ele dizia o quê? Ele dizia que é possível que um tipo de espécie, por algum processo de seleção, tenha dado origem a outras ramificações e essas ramificações gerado outros tipos de seres vivos. Nós chamamos, então, essas representações de árvore da vida e elas vão indicar como é que a vida evoluiu no planeta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me escrevam. Até mais, fiquem bem aí.